Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano, estamos hoje com mais uma videoaula de matemática, onde vamos trabalhar algumas questões envolvendo operações com conjuntos e problemas envolvendo também diagramas de Venn. Então vamos lá, primeira questão. Considere os conjuntos A, B e C, determine. Então nós temos no item A união B, esse símbolo aqui é união. Basta pegar os elementos de A e unir com os elementos de B. Então ficando dessa forma. Então o conjunto A união B é 1, 2, 3, já podemos colocar em ordem crescente. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Conjunto B é A união C. Então, A união C vai ficar 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, pegamos os elementos de A e vamos unir com os elementos de C. Na letra C é A interseção C. Esse símbolo que significa os elementos que têm em comum, de A e C. Então, observe que não tem nenhum elemento que tem no conjunto A e no conjunto C. Então, nós fazemos a representação de conjunto vazio desse jeito. Pode ser este símbolo, conjunto vazio assim, ou apenas entre chaves e nenhum elemento dentro. Então, pode ser qualquer uma das duas maneiras, está correto. A, B, C, vamos ver a letra D. Temos um parênteses, então quando tiver parênteses, primeiro resolve o que está aqui dentro, A união B, então é esse resultado, e aí verificar o que tem com C. Então vamos passar aqui o conjunto A união B, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e verificar o que tem em comum com o conjunto C. O conjunto C é 5, 6, 7 e 8. Então, aqui observando os elementos, o que tem em comum aqui é o elemento 5. Então, o item D, a resposta é 5. E na letra E é A menos B, é a diferença entre conjuntos. Então, são os elementos já que pertencem apenas ao conjunto A. Então, verifique o que tem em comum, A e B. O que tem em comum é o 1 e o 4. E o que sobrou de A que não tem em comum? Apenas o elemento 2. Então, é A tira B, apenas o elemento 2. Os elementos que pertencem somente ao conjunto A. E na letra F, aí nós já falamos aí na aula anterior, significa aí complemento. Então, quando nós temos aqui essa notação, é o complementar de B em relação a A. Basta fazer isso aqui, ó. Usar a diferença e fazer dessa forma. Complementar de B em relação a A é A menos B. E aí já temos a resposta, que é a mesma letra E, que é 2. Pronto. Bom, vamos para a próxima questão. Utilize os símbolos união e interseção para representar a parte destacada no diagrama. Então, observe que nós temos aqui conjunto C e temos também aqui a interseção de A e B. Então, desse jeito, nós podemos fazer assim, ó. Vamos representar a interseção dessa forma. A interseção B. E aí nós temos que unir com... Falei interseção e coloquei união. A interseção B. E agora vamos unir com quem? Com o conjunto C. Este conjunto aqui. Observe que temos a região, temos essa região, que é o conjunto C, unindo com a interseção. Pronto, apenas assim. Próxima questão, questão número 3. Se o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 18, B possui 5 elementos, e N, esse N significa quantidade de elementos. A interseção B é igual a 3. Quantos elementos possui o conjunto A união B? Então, assim, nós podemos utilizar aí uma forma, essa forma, que é dada pela quantidade de elementos de A união B, ou simplesmente fazer por diagramas. Então, qualquer maneira pode ser feita. Então, vamos fazer das duas formas. Primeiro, vamos verificar quantos elementos tem o conjunto A.
Então, ele diz que o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 18. Então, nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, a quantidade de elementos de A são 6 elementos. Estes 6 aqui. E o conjunto B possui 5 elementos. Então, a quantidade de elementos do conjunto B é 5. E a quantidade de elementos de A interseção B é 3. Então, é isso que nós vamos calcular. Basta somar NA mais NB e descontar da interseção. Então, a quantidade de elementos de A união B será 6 mais 5, e aí desconta a interseção, que é 3. Então, NA união B será 6 mais 5 é 11, 11 menos 3 é 8. Pronto, 8 elementos. Da outra maneira, a gente pode fazer a representação através de diagramas. Podemos colocar o conjunto A e o conjunto B, conjunto A e B, onde começamos pela interseção sempre. Temos 3 elementos. Então, a quantidade de elementos aqui do conjunto A, nós temos, já é dado, são 6. Só que já tem 3, então, colocamos 3. Do conjunto B, são 5. 5 tira 3 é 2. Então, a união, a quantidade de elementos, basta somar. 3 mais 3, 6. 6 mais 2 é 8. Pronto. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 4. Envolvendo operações entre conjuntos, sejam os conjuntos X e o conjunto Y, X tal que X é múltiplo positivo de 3, e o conjunto Z, X tal que X é divisor positivo de 12. Então, determine. Então, primeiro nós vamos encontrar aqui os elementos do conjunto Y. Então, vamos colocar aqui Y. Os elementos dele são os múltiplos de 3. Múltiplo positivo de 3. Então, colocamos aqui 3, 6, 9, 12, 18, 21 e assim por diante. Os múltiplos de 3. E do conjunto Z, X tal que X é divisor positivo de 12. Então, os números, os divisores de 12, então, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Pronto, então agora é só fazer. No item A, x menos y. Então, observe que x menos y, a gente vai verificar os valores que tem em comum de x e y. Então, é o 3, o 6, o 9 e o 18. E aí, os elementos que sobraram no primeiro conjunto aqui do x. Então, verificamos que tem em comum, e os elementos que pertencem somente ao conjunto X é o 14 e o 20. Então, nós temos aqui, vamos destacar o 14 e o 20, pronto. E no item B, vamos verificar primeiramente a interseção. Primeiro vamos fazer o que tem entre parênteses, a interseção de Z e Y. De Z e Y é o 3, é o 6 e o 12. 3, 6 e 12. E agora de X, interseção Z. Então, X aqui com o Z. Vamos anotar aqui, é o 3. Temos mais o 6. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, só apenas os dois. 3 e o 6. Pronto. Então, qual é a diferença entre os dois conjuntos? Então, verifica o que tem em comum, 3 e o 6. E o que sobrou é apenas o 12. Pronto. Então, vamos lá para a próxima questão. Agora, envolvendo diagramas de Venn, são situações problemas. O professor de literatura
Sugeriu aos alunos de uma turma a leitura dos livros Iracema e Guarani, de José de Alencar. O professor verificou que 24 alunos leram Iracema. Então, eu vou fazendo a leitura da questão e já vou anotando os dados, para depois fazer a representação nos diagramas. Então, Iracema, 24. 18 leram o Guarani. 18. E 13 leram os dois. Então, Iracema e Guarani, 13. Sabendo que 2 não leram nenhum dos livros. Então, não leram 2. Quantos alunos há na turma? Então, fazendo a representação, através de diagramas, nós podemos deixar assim. Podemos fazer um conjunto representado pelos alunos que leram Iracema. E aí outro conjunto, os alunos que leram o Guarani. Então, começamos sempre pela interseção. Interseção aqui, ó, os que leram Iracema e o Guarani, que são 13. E aí, quando nós for colocando os valores aqui individuais, nós vamos contando da interseção. Então, Iracema é 24. Porém, a 24 desconta o 13. 24 menos 13, isso vai dar 11. E o Guarani são 18. Então, é 18 menos 13. Isso vai dar 5. E aí não podemos esquecer que temos dois alunos que não leram nenhum dos livros. Então, para saber o total de alunos da turma, quantos alunos há na turma, é a união, basta somar. Então, vamos somar o 11, mais o 13, e mais o 5, e mais o 2. Então, 11 mais 13 é 24, 24 mais 5 é 29, e 29 mais 2 é 31. Pronto. Então vamos lá, se você já está compreendendo, pause o vídeo, tente resolver os próximos. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui que desconfigurou. A próxima questão diz assim: um levantamento realizado com 36 alunos de uma turma constatou que... Então, aqui são 36 alunos da turma. Então, vamos marcar aqui. Nessa turma são 36 alunos. Constatou que 25 alunos acessam a internet nos fins de semana. Vou representar aqui fim de semana. São 25 alunos. 12 acessam de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta, são 12. E 5 alunos não acessam a internet. Então, não acesso são 5 alunos. Quantos alunos acessam a internet? Aqui não saiu o restante da pergunta, mas quantos alunos acessam a internet durante todos os dias da semana? Então, deixa eu colocar aqui. Durante todos os dias. Pronto. Então, agora aqui a ideia é a seguinte. Nós não temos a interseção. Então, nós podemos fazer o seguinte. Fazer a representação mais uma vez. Colocamos no primeiro diagrama os alunos que acessam a internet ao final de semana, e no outro diagrama, os alunos que acessam a internet de segunda a sexta. Bom, então o que nós podemos fazer? Nós temos o total aqui, que são 36. São 36 alunos total, é a nossa união. Observa que 25 mais 12, isso vai dar 37. 37 mais 5 são 42. Ora, mas se o total são 42 e a turma são 36 alunos, esse valor que está passando é a interseção. Então, isso aqui, 36 para 42, passou exatamente 6 alunos. Então, 6 alunos é a quantidade de alunos que acessam a internet todos os dias. Então, não
poderíamos aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente, ou fazer apenas usar esse raciocínio. A representação através de diagramas também é importante. Podemos aqui colocar final de semana, que são 25, ao colocar aqui 25, 25 menos 6, isso vai dar 19. E de segunda a sexta são 12, 12 menos 6 é 6. Então vamos conferir, 19 com 6 é 25, 25 mais 6 vai dar 31, e 31 mais os 5 alunos que não acessam a internet, isso fechou 36. Bom, vamos lá então para a próxima questão. Então aqui a resposta são 6 alunos. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 7. Questão envolvendo uma questão do Enem, onde também vamos fazer aí utilizando diagramas de Venn. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seu produto, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente. Então, aqui, mais uma vez, a gente pode fazer a leitura e já tirando as informações. C1, C2 e C3 têm, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas. Então, aqui vamos marcar C1 e C2, 10 páginas. C1 e C3 terão 6 páginas. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, significa o quê? Que C1, C2 e C3 são 4. Então, observe que nós temos aqui já todas as informações necessárias. A quantidade de elementos C1 é 50, 45, C3 é 40. A interseção entre C1 e C2 são 10, entre C1 e C3 são 6, entre C2 e C3 é 5, e a interseção dos 3 são 4. Então, nesse tipo de problema que nós temos aí três conjuntos, nós precisamos fazer aí a representação de diagramas de Venn com esses 3 conjuntos. Então, vai ficar desse jeito. Bom, vamos só continuar a ver o que está pedindo. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, é somatório, nós precisamos somar, mas depois que fizermos a representação dos diagramas. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor. Então, podemos aqui colocar conjunto A. Podemos colocar depois conjunto B do lado. Conjunto B. Vamos melhorar isso aqui. E conjunto C. C1, C2, C3. Pronto. Vamos caprichar isso. Mais uma vez. Aí, consegui. C1, C2 e C3. Bom, nós vamos começar sempre pelas interseções. Então, é o seguinte, vamos lá, vamos tirar as informações. Nós temos aqui C1, C2 e C3. São 4 elementos. Então, nessa região. 4 elementos. C2 e C3 são 5. Então, observamos essa região. C2 e C3 são 5. Como já tem 4 aqui, precisamos contar. Isso é muito importante. Então, é 5 menos 4 é 1. Agora, C1 e C3, tirando os dados aqui, já destacando para não esquecer de ninguém.
C1 e C3 está nessa região, que são 6. Desconta sempre da interseção aqui dos 3. Então, 6 menos 4, isso vai dar 2. Então, vamos colocar essa informação. São 2. E agora, C1 e C2. C1 e C2 está aqui. São 10. 10 tira 4 são 6. Agora, vamos para os valores individuais. Então, os valores individuais, C3 é 40. 40 já vamos descontar do que tem aqui, que é o 2, 4 e 1. Então, C3 é 40, menos 2 mais 4 é 6, mais 1, 7. Então, aqui em C3 ficamos com 33. Então, esse já foi. Agora, C2, 45. Menos 6 mais 4 é 10, 10 mais 1 é 11. Então, em C2, temos 34. E agora, finalizando, C1, que são 50, menos 6 mais 4 é 10, mais 2 é 12. Então, temos aqui 50 menos 12, que isso vai dar 50 menos 10 é 40, 38. Bom, então agora basta a gente somar. Então, o total de elementos, o que eu vou somar? Vamos somar aqui o 33, mais o 2, mais o 4, mais o 1, mais o 34, o 6 e o 38. Então, dentro desses conjuntos, temos esses 7 valores para a gente somar. Vamos conferir se são 7, são 3 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou exatamente. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, temos 38, mais 6, mais 4, mais 2, mais 34, mais 1 e mais 33. Então, precisamos fazer esse cálculo aqui. Vamos somar aqui 36 com 6, isso aqui dá mais 2, mais 34, mais 1, mais 33. 118. Vamos ver se não esqueci de ninguém. Está aqui o 38, o 6, o 4, o 2, o 34, o 1 e o 33. Ok, fechou. Então, 118, a alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus colegas. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, valeu.